Bem, galera, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3, onde eu vou apresentar mais dois métodos de resolução de equações diferenciais. Dessa vez a gente vai ver a resolução através dos coeficientes constantes e indeterminados. Essas duas maneiras de resolver os problemas vão ser aplicados ainda em equações diferenciais ordinárias, com O, mas um tipo diferente de equação diferencial, que a gente vai ver quais são as condições que têm que ser atendidas para poder aplicar isso daqui. Os dois lembretes de sempre é que no final da aula eu vou apresentar as fórmulas e os conceitos principais para quem quiser revisar ou ter o conteúdo um pouco mais resumido em mãos, para poder usar para fazer exercícios, por exemplo. E também eu gostaria de lembrar que o canal tem uma maneira de receber apoio de vocês, além da divulgação e da ajuda que vocês já dão. É possível doar qualquer valor por esses métodos que vocês estão vendo aí na tela, não importa o quão baixo seja o valor, já me ajuda a me manter motivado, a comprar mais material, diversificar um pouco o conteúdo aqui do canal e por aí vai. Então qualquer apoio é muito bem-vindo e vamos começar a aula. Para começar, vamos entender quando é que eu posso aplicar esses dois métodos que vão ser vistos, falando das equações diferenciais ordinárias, as EDOs, lineares de segunda ordem. Uma EDO a gente já sabe o que é. A linearidade também foi estudada bem no comecinho, quando a gente começou a falar de equações diferenciais. E a segunda ordem vai aparecer nessa equação porque a gente tem uma derivada de segunda ordem aqui. Genericamente, o formato dela é dado por p de x, a derivada de segunda ordem, q de x, a derivada de primeira ordem, r, acompanhado do y, e g de x. Essas funções p, q, r e g são funções contínuas, a única condição que existe. E aqui a gente já tem uma diferenciação. Se essa função g, que fica desse lado da igualdade, for igual a zero, a equação é chamada de homogênea. E se ela for diferente de zero, a equação é chamada de não homogênea. Fazer essa identificação é bem importante. Agora, como é que vai ser um PVI desse tipo de equação? Antes a gente só tinha a primeira derivada, como é que vai funcionar com a segunda derivada? Num PVI, ela vai estar acompanhada de duas condições iniciais agora. O valor da função y em um determinado ponto, em um x com tal valor. E também a gente vai saber quanto vale a primeira derivada da função y em um ponto x também. Uma equação diferencial de terceira ordem teria três condições iniciais, e a mesma lógica vai se aplicando cada vez que eu subo a ordem. Tendo entendido isso, vamos olhar um pouco para o método dos coeficientes constantes. Bem, a gente já sabe então do formato genérico e que esse g de x aqui, se ele for igual a zero, a equação é homogênea. Se as funções p, q e r que eu tinha apresentado como contínuas forem constantes, a equação vai ser chamada então de equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Então fica um título bem grande para a equação, mas é nessa situação que a gente vai usar. Com essa cara aqui que a gente já conhece, com o g de x sendo igual a zero e com essas funções sendo constantes. Se aquelas funções são constantes, eu posso representar a forma genérica, reescrever dessa maneira, como uma constante a, b e c, desde que elas sejam diferentes, desde que o a seja diferente de zero, porque se o a for zero, eu anulo esse termo aqui e eu deixo de ter uma equação de segunda ordem. Então, a não pode ser zero. Como é que vai ser encontrada a solução desse tipo de equação? Existe uma característica muito útil para poder fazer isso. Se eu conheço duas soluções linearmente independentes, que eu vou chamar de y1 e y2, então duas soluções, duas funções que resolvem aquela equação. A combinação linear dessas soluções também vai ser solução. A solução resultante dessa combinação linear é a mais geral e, portanto, deve ser a solução utilizada para garantir um padrão. A solução geral, então, ela vai ser uma constante 1 multiplicada pela primeira solução, mais uma constante 2 multiplicada pela segunda solução. Agora, só para explicar, eu vou falar que as duas soluções são linearmente independentes. O que isso significa? É a mesma coisa que dizer que elas não são múltiplas por constantes uma da outra. Como assim? Bem, x² e 5x² são dependentes linearmente, porque percebam, elas são múltiplas. Aqui eu tenho uma constante 1 e aqui uma constante 5, então elas são meio que múltiplas uma da outra. Agora, e elevado a x e x elevado a x é linearmente independente, porque não tem uma constante aqui, Se eu pegar essa função aqui e multiplicar por 5, por exemplo,
eu não vou chegar em 5e elevado a x, né? Tem um x aqui. Então isso aqui é ser linearmente independente. Agora, tendo entendido a questão da combinação linear, como sempre, a gente vai estar buscando uma equação, né, uma y de x, que se encaixe na diferencial e torne ela verdadeira, nossa solução. Vamos supor uma solução do tipo y igual a e elevado a rx, sendo r uma constante. Mas agora, por que eu fiz essa suposição? Ela é feita baseada no fato de que derivar esse termo aqui, derivar e elevado a rx, é muito fácil e oferece um resultado que é bem parecido com a função original. Porque e elevado a x, quando eu derivo, continua e elevado a x. Quando eu derivo de novo, continua e elevado a x. Então não importa quantas vezes uma, duas ou três que eu derive, eu vou continuar com isso. Então é uma coisa muito simples de trabalhar. Bem, como eu sei que eu tenho, né, um y, a derivada primeira e a derivada segunda, essa solução então que eu vou encaixar ali, eu tenho que ter ela, a derivada primeira dela e a derivada segunda dela. Como eu disse, percebam como elas são parecidas, né? Elas não têm muita alteração justamente por causa dessa função. Por isso que ela foi escolhida. Com isso, se a gente pegar a forma geral e substituir essas funções, solução que a gente propôs, e a igualdade se mantiver, a gente tem uma forma de resolver a equação. Então eu peguei a forma genérica e eu substituí aqueles resultados que eu encontrei ali atrás, né, derivando, substituí essas soluções aqui. Colocando esse termo e elevado a rx em evidência, já que ele se repete nas três parcelas, eu vou ter isso, né, essa parcela multiplicada por uma outra parcela, sendo igual a zero. Eu tenho uma coisa sendo multiplicada por outra e resultando em zero. Uma multiplicação só vai resultar em zero se pelo menos um dos fatores for zero, né? Eu teria que ter um deles pelo menos sendo zero. Então, a gente pode assumir que esse polinômio aqui, ele é igual a zero, que é o que eu fiz aqui embaixo. E aí, com isso, a gente tem uma coisa muito simples de resolver, que é, né, só aplicar Bhaskara para encontrar as raízes dessa equação aqui. É um polinômio de segundo grau normal. Essa equação, então, é chamada de equação característica da equação diferencial, e para resolver ela, como eu disse, é só aplicar Bhaskara e encontrar as raízes R. Tenho aqui, então, a possibilidade de encontrar a R1 e a R2, né, utilizando Bhaskara. Durante essa aplicação, podemos encontrar duas raízes que sejam reais e distintas, né, diferentes. Por exemplo, uma raiz que vale 1 e uma raiz que vale 2. Duas raízes reais e iguais, como por exemplo 2 e 2. E duas raízes complexas distintas, que isso daqui eu vou deixar para falar um pouco mais para frente. Então são três possibilidades. Para a primeira, duas raízes reais e distintas, então eu tenho R1 diferente de R2. Para cada uma delas eu vou ter uma função solução. A solução 1 vai ter aquele termo que a gente tinha determinado, né? A gente tinha suposto com R1 e a 2 com R2. Aí entra a importância daquilo que eu tinha falado da combinação linear. Tendo essas duas soluções, eu posso combinar linearmente elas e transformar em uma única solução. Agora, no caso das duas raízes reais que são iguais, R1 igual a R2, a solução geral vai ser a mesma, né, bem parecida com a anterior, só que a diferença é que aqui eu vou ter um x no meio desse termo. Esse resultado é obtido a partir de várias manipulações matemáticas que eu decidi omitir para ela não ficar muito grande. E agora, antes de mostrar o terceiro caso, que era das raízes complexas, eu vou fazer uma pequena revisão. O que é um número complexo? Ele aparece a partir da resolução de raízes de números negativos, como por exemplo a raiz de menos 1. Se a gente está resolvendo o Bhaskara e encontra uma raiz de número negativo, é uma indicação de que vai ser um número complexo. A representação algébrica de um número complexo vai ser feita por z, que é o número, é igual a um alfa, a parte real desse número, e um beta, que é a parte imaginária acompanhada da letra i. E o i representa a raiz negativa, né, que a gente não consegue calcular. Então, no terceiro caso das duas raízes complexas distintas, vou ter uma raiz 1, que é alfa mais i beta, ou beta i, né? E a raiz 2 vai ser alfa menos i beta. Para encontrar a solução geral, a gente tem que fazer algumas manipulações também usando a equação de Euler, que eu vou omitir, mas ela vai ter essa carona feia aqui. E elevado a alfa x multiplicando C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x.
Vamos fazer agora um exemplo com PVI para vocês terem uma noção de como funciona, né, em um desses casos. E depois, futuramente, eu quero também postar algumas listas de exercício com os outros casos e talvez resolver elas, né? Para que vocês possam identificar também como aplicar em cada uma das situações. Mas vai ser praticamente a mesma coisa. Só vai mudar a forma da resolução final, como a gente viu. Quero resolver então essa equação diferencial. Percebam aqui que eu tenho então a derivada segunda. Percebo que os coeficientes são constantes, né, como eu tinha mencionado. Ela é homogênea porque eu estou igualando a zero. Então isso indica que eu posso aplicar esse método. Observem também que agora existem duas condições iniciais, né? O valor do meu y quando x é zero e o valor da derivada quando x é zero. Então agora são duas condições. Tudo aquilo que eu expliquei de supor a solução não precisa ser repetido. Eu posso logo de cara olhar para cá e perceber que a equação característica vai ser os coeficientes, né? E a única coisa que vai mudar é que o r, o y duas linhas vai virar r quadrado, o y' vai virar r e o outro y some. Então é bem visualmente análogo, né? Não preciso ficar pensando muito em fazer conta. Não preciso repetir todas aquelas suposições lá. Aplicando Bhaskara nessa equação característica, vou encontrar a raiz 1 sendo 3 meios e a raiz 2 sendo meio. Então eu já sei que eu estou trabalhando dentro do primeiro caso. Eu tenho duas raízes que são números reais e diferentes. Lembrando então da teoria, nessa situação das raízes reais e diferentes, eu vou fazer a combinação linear das respostas e a minha solução vai ser essa daqui. Então eu posso pegar e fazer a substituição do R1, que eu já encontrei, e do R2, que eu já encontrei também. E aí a solução fica assim. A questão é que o problema não termina agora, porque como eu tenho as condições iniciais, eu posso trabalhar para descobrir os valores dessas constantes aqui. Aplicando a primeira condição inicial, que diz que se o x for zero, o meu y vale 2, eu tenho então aqui, né, só pegar a mesma equação. Se x é zero, eu tenho que isso daqui é zero e isso daqui é zero. Então percebam que eu vou anular esse termo, né, ele vai ser 1, multiplicação por 1, e eu fico com C1 mais C2 igual a 2, que é o resultado aqui da nossa condição inicial, né? Beleza, vamos guardar isso daqui numa caixinha. Agora, a minha condição inicial diz respeito à derivada de y. Então, eu vou ter que pegar essa solução. Primeiro, eu vou ter que derivar ela. Então, essa daqui é a derivada da função x, né? Eu fiz a derivada. E agora sim eu posso aplicar. Então, se o x for zero, essa derivada vai ser igual a meio. Meio. Então, substituo o zero aqui, substituo o zero aqui. De novo, esses termos vão ficar 1, né? Eles vão sair. E eu fico com 3c1 sobre 2, c2 sobre 2 igual a meio. Essa é outra, né? Outra equação. Agora eu posso montar um sistema de equação que relaciona C1 e C2 usando essas duas equações aqui. Resolvendo esse sistema, que é bem simples, né? Eu não vou mostrar as contas porque é um sistema normal. Eu vou encontrar que C1 vale menos meio e C2 vale 5 sobre 2. Agora é só substituir os valores na solução. Eu tinha que a minha solução era essa aqui, tenho C1 e C2, então eu substituo aqui e aqui. Esse daqui, então, é a nossa, né, nossa solução particular para esse PVI. Significa que se eu pegar ela e substituir na EDO com as derivadas na primeira e na segunda, a EDO vai se tornar verdadeira. Eu não vou fazer mais exemplos mostrando as duas outras situações, né? Aqui a gente mostrou só a primeira situação em que as duas raízes são iguais e reais, porque se eu fosse fazer ela ficar muito grande, eu ainda tenho que apresentar o outro método. Mas como eu disse, em breve eu pretendo postar alguns exercícios e tentar resolver eles. E além disso, a lógica é a mesma, né? A gente vai identificar qual que é a situação com as raízes e a partir disso vai substituindo na solução e trabalhando em cima disso. A lógica é bem parecida, então não precisam se preocupar muito. Sabendo disso, vamos para o próximo método, que é o método dos coeficientes indeterminados agora. Fazer isso vai requerer uma hipótese inicial sobre a forma da solução y de x. Essa hipótese vai ser substituída na equação diferencial e a gente vai tentar determinar os coeficientes, né? Por isso o nome coeficientes indeterminados, a gente não sabe eles inicialmente, para tornar a igualdade correta. Se não funcionar, vamos ter que fazer uma outra hipótese e ir testando. Esse método é usado quando a equação é não homogênea,
e ele é indicado quando o termo não homogêneo envolve senos, cossenos, exponenciais e polinômios. Considerando então uma EDO de segunda ordem linear não homogênea, ou seja, né, esse termo aqui ele é diferente de zero, eu tenho uma função aqui agora, a gente vai supor que a solução seja y de x, né, a solução, igual a um determinado coeficiente multiplicando o termo g de x. Esse coeficiente a é o que deve ser encontrado. De novo, por isso o nome do método coeficientes indeterminados, a gente quer encontrar ele. Vamos lá então, resolve a equação diferencial, tenho a equação, e olha só, ela é uma equação não homogênea, certo? Vamos supor então que a solução seja, como eu tinha dito, a e o termo não homogêneo, certo? E elevado a 2x. A lógica de fazer essa hipótese é bem parecida com o que eu tinha dito antes, né? Porque essa função e elevado a x, ela sempre fica muito parecida, mesmo quando eu faço a primeira e a segunda derivada. Então é mais fácil de encaixar uma solução que se pareça com isso. Beleza, então, se esse é o formato da minha solução, eu vou precisar saber, né? Eu vou substituir ela aqui. E vou precisar saber também a primeira e a segunda derivada. Então, a gente calcula a primeira e a segunda derivada disso daqui. Agora, vamos fazer as substituições. Então, aqui em y', eu coloco o que eu calculei, né? Segunda derivada. Em y' também substituo. E aqui também substituo. Agora, conforme eu vou fazendo, né, as multiplicações aqui dentro do parênteses, vou juntando os termos e rearranjando eles, eu vou chegar no valor de a, que é igual a menos meio. Com isso, eu encontrei o coeficiente, e aí é só ir lá na solução, né? A solução tinha proposto que era AG de x, então agora eu sei que vai ser menos meio e AG de x. Para o exemplo 2, o nosso termo não homogêneo agora é um seno de x. Então, a gente vai ter que fazer uma suposição um pouco diferente para conseguir encaixar uma solução aqui. Eu vou supor que a solução seja a seno de x mais b cosseno de x. Mas por que surgiu esse cosseno aqui, né? Por que não ficou só o a e alguma coisa igual antes, né? Antes estava tão parecido, por que surgiu isso daqui? Essa suposição aqui acontece porque derivar a função de seno e cosseno é uma coisa razoavelmente previsível. Eu sei que seno vira cosseno vira menos seno, então é uma coisa que dá para prever. Mas por que surgiu o cosseno? Se a suposição fosse feita apenas com o seno, eu não ia ter como cancelar os termos da equação. Porque quando eu derivo isso daqui, né, perceba, eu vou ter que derivar essa solução aqui com o seno uma e duas vezes. Quando eu faço essas derivadas, o cosseno aparece, porque ele está relacionado com o seno. Então eu preciso deixar ele aqui na minha solução para poder garantir que eu consiga, né, gerar alguma coisa que vai anular tudo isso daqui. Se eu deixasse só o seno, eu não teria essa garantia. Por isso que o b cosseno aparece. Bem, eu supus então essa solução, derivei ela duas vezes, tenho os resultados aqui. Agora eu tenho que substituir as equações. Então aqui no y duas linhas eu vou colocar a equação que eu tinha calculado, no y' também, e no y também. Está aqui tudo substituído. Bem, aqui eu copiei do último slide, as substituições foram feitas, não mudei nada. E agora eu destaquei todos os senos em laranja e os cossenos em verde. Para quê? Para, né, reescrever e deixar o seno e o cosseno em evidência. O seno está multiplicando o quê? Menos a, né? Menos a. Está multiplicando também menos 3 vezes menos b, então mais 3b. E menos 4 vezes a, então menos 4a. Agora o cosseno. Menos b cosseno, menos 3a, e aqui o menos 4 multiplicando b cosseno. Então, menos 4b igual a 2 seno de x. Eu copiei isso daqui, então, do último slide, que a gente tinha feito a separação. Eu posso juntar, né, esse menos a com esse menos 4a, fica menos 5. E o menos b com menos 4b, menos 5b. Agora percebam que desse lado da equação eu tenho seno multiplicado por alguma coisa, essa coisa verde. E aqui eu tenho seno multiplicado por alguma coisa também. Então isso daqui é igual. Então esse 2 é igual, né, posso montar um sistema, a 3b menos 5a. E o cosseno, que não existe aqui desse lado? Bem, eu posso considerar que ele é um cosseno sendo multiplicado por zero, né, já que ele não existe. Então essa parte aqui da equação vai ser igualada a zero no sistema.
Eu fico com um sistema simples para resolver então, e eu consigo encontrar o valor de A e de B. Sabendo que a solução tem esse formato, e sabendo agora o valor de A e B, é só fazer as substituições, e a solução geral vai ser dada por isso daqui. Para finalizar o exemplo 3, eu tenho de novo, percebam que tanto o exemplo 1, quanto o 2, quanto o 3, eu tinha essa mesma equação aqui. No exemplo 1, ela estava igualada a esse termo, e no exemplo 2, ela estava igualada só a esse termo. Agora no 3, eu tenho ela igualada à soma dessas duas coisas. Percebam então que a função g de x, a parte não homogênea, pode ser separada em duas partes, a g1 de x e a g2 de x, cada uma com um pedaço dessa soma aqui. No exemplo 1, eu já tinha descoberto essa resposta aqui. E no exemplo 2, eu também já tinha descoberto essa resposta que a gente acabou de fazer. Então, a equação diferencial que tem a soma dessas duas coisas vai ter como solução a soma das duas soluções já calculadas. Esse, então, é o resultado que, substituído na equação diferencial, vai torná-la verdadeira. Para finalizar a aula, vamos ver as fórmulas e os conceitos principais. O que a gente tinha visto anteriormente, então, nas EDOs de primeira ordem, foram 3 métodos: as equações separáveis, na última aula, as exatas e o fator integrante. Agora, para as EDOs lineares de segunda ordem, se ela for homogênea, temos os coeficientes constantes, e se ela for não homogênea, os coeficientes indeterminados. Aqui eu coloquei para vocês o formato geral da equação, o que torna ela homogênea ou não homogênea, e a questão do PVI, que eu vou ter agora duas condições iniciais, já que ela é de segunda ordem. Para o método dos coeficientes constantes, ela tem que ser homogênea. Eu tenho a questão da combinação linear, que foi discutida, e a equação característica, que basicamente a gente vai encontrar ela, achar as raízes, dependendo do tipo de raiz, a gente tem aqui três tipos de raízes diferentes. Para cada uma, a solução vai ser diferente, e é só a gente aplicar, e substituindo as raízes, e caso seja um PVI, a gente consegue encontrar as constantes também. Para os coeficientes indeterminados, é o método da hipótese, então a gente vai analisar qual é o termo não homogêneo, e dependendo do termo, vamos supor um tipo de solução em que um coeficiente vai ser encontrado e, enfim, vai depender muito do exercício. Mas aí a gente vai fazendo as operações e descobre a solução. Com isso a aula chega ao final, eu espero que tenha ficado simples de entender, Eu não considero esses dois métodos tão difíceis de resolver, porque as equações que a gente trabalha com eles, elas têm sempre o mesmo formatinho, e normalmente elas não têm muita conta para fazer também. Mas enfim, de toda forma, vocês podem deixar suas dúvidas no YouTube ou em qualquer rede social, me mandar sugestões, elogios, críticas, me ajudar na divulgação, se inscrevendo, deixando um like, mandando para quem pode ser ajudado pelo canal, ou para quem pode se interessar. Enfim, eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.